entendendo a plena messianidade de Jesus. Mas eles estavam ali. Então Jesus lava-lhes os pés. Eu sempre falo, né? Agora não dá mais para Jesus falar nada. Porque chega uma hora, e Jesus faz isso muito bem, chega uma hora que a gente tem que entregar para o Espírito Santo, para que ele possa convencer a pessoa exatamente da sua condição. Não tem como fazermos. Nós somos um veículo, mas nós não somos o principal veículo. Nós somos o instrumento de Deus, mas não significa que não tenha que haver, né, um agente externo, que é o Espírito Santo, para trabalhar isso no coração da pessoa, que era exatamente o que precisaria acontecer, e aconteceu mais tarde, na vida dos discípulos, na vida agora dos apóstolos, né? Mateus 26, de 26 em diante, diz assim: enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então aqui, na minha tradução, está entre colcheias, né? Não sei a tua Bíblia, mas geralmente está entre colcheias. Por quê? Essa nova aliança, dizem os estudiosos, que foi colocado depois. Por quê? Mas isso não significa, não deprecia a palavra de Deus em nada. Por quê? Porque é uma nova aliança quando diz respeito ao povo judeu. Mas para nós é a primeira aliança. Nós somos e representamos o povo gentil, né? Então é por isso. Mas, enfim, a Bíblia fala que derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, a palavra do Senhor diz assim, que, em primeiro lugar, tem que ser um momento de alegria, porque foi e sempre será um momento de alegria. Em segundo lugar, havia uma preocupação. Por quê? Porque aquele momento estava num momento muito sério, muito crítico, e eu poderia chamar até, né, daquele momento em diante, trágico, mas tudo debaixo do controle de Deus. A Bíblia mostra também que o Senhor Jesus, quando fala para os discípulos prepararem a Páscoa, tudo já estava, né, na agenda, né, na agenda espiritual do Senhor, já estava tudo preparado. O homem que diz a tradição, né, não a Bíblia, mas diz a tradição que seria a casa do pai de João Marcos, né? João Marcos é o Marcos, né, do Evangelho de Marcos, né? João Marcos, que foi discípulo de Pedro e também discípulo de Paulo. Então, é a casa dele, claro, nesse momento, ele possivelmente era uma criança pequena, mas foi na casa do seu pai que se comemorou essa última Páscoa. Foi a pessoa que teve a revelação do Senhor. Quando os discípulos chegaram até ela, até esse homem já sabia de tudo, porque o Senhor já havia revelado, né? Então, perceba que a Santa Ceia para nós é um instrumento, mais uma vez, de confirmação que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que os discípulos estivessem meio perdidos, sem saber o que estava acontecendo, preocupados com as suas próprias vidas, ainda que todo o contexto ao redor estava numa pressão muito grande, ainda que o mundo espiritual estivesse numa situação muito, vamos dizer assim, muito nervosa, porque a redenção da humanidade poderia depender daquele momento, então eles estavam, vamos chamar assim, trabalhando negativamente, claro, o mundo espiritual, os demônios, o diabo. Então havia uma série de coisas, mas o Senhor estava no controle. E isso para nós é o que importa. Porque na nossa vida e no nosso cotidiano nós temos que saber, o Senhor está no controle. A despeito de tudo aquilo que estejamos, por força do momento, por força circunstancial vivendo, o Senhor está no controle de todas as coisas. E nada melhor do que esse momento para nós pensarmos a respeito.
né? E quando eu coloco paralelamente 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, eu não vou falar tudo, porque não é esse momento, mas eu vou ler para que a gente perceba o que está acontecendo e o que aconteceria através de Paulo com a instituição da Santa Ceia como uma ordenança, como é o batismo nas águas, assim também é a Santa Ceia, né? Então você perceba, e alguns cristãos chamam de não apenas uma ordenança, né? Mas eles vão além. Eles falam que tanto a Santa Ceia como o batismo é uma condição de sacramento, né? Principalmente a tradição católica ou aquelas igrejas que descendem, que são, vamos dizer, oriundas do catolicismo, né? Geralmente a gente chama de renovados, né? Ou reformados. Então eles falam que é um sacramento. Daí a importância da Santa Ceia e também do batismo. Mas, falando de Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Quer dizer, o Senhor Jesus, mesmo num ambiente completamente desfavorável a ele, a pessoa dele, mesmo assim, ele deu continuidade ao propósito do Pai. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em primeiro lugar, quando Jesus ministra a Santa Ceia do Senhor, Jesus está naquele momento ministrando a última Páscoa. E por que ele está ministrando a última Páscoa? Porque a Páscoa ou a Ceia do Senhor é um momento de retrospectiva. Retrospectiva de quem é Deus, do que ele já fez, do que ele já realizou. Quem é o nosso Deus? Por que o cultuamos? Por que o louvamos? Por que o adoramos? Como, naquele momento, Jesus ministrando a Páscoa, o povo trazia à memória o quê? A libertação do Egito, né? A sua caminhada pelo deserto, os feitos do Senhor, a presença do Senhor durante todo o tempo, a provisão, o suprimento, a longevidade, a capacidade de andar através da palavra do Senhor, ou seja, como dizem os pilotos de avião, né? Voar por instrumentos. Então a capacidade do povo em andar por instrumentos, né? O horizonte está obscuro, tudo ao redor está nebuloso, mas é a capacidade de andar por instrumentos, que é exatamente a capacidade de andar por fé, não por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Então, a Santa Ceia fosse o momento ali da última Páscoa em que Jesus estava ministrando e estabelecendo um divisor de águas entre a antiga Páscoa e a próxima Páscoa, né? E a próxima ceia. Então, é exatamente o meu sentimento. Primeiro, de retrospectiva, pensando de quem nós fomos, de quem o Senhor sempre foi, e de como o Senhor nos alcançou, e de como nós nos rendemos e nos prostramos diante dele. Depois diz a palavra do Senhor: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então a morte do Senhor para nós é uma pedra fundamental, é uma pedra inaugural para uma nova etapa, para um novo tempo. Por quê? Porque é na morte do Senhor Jesus que nós celebramos a nossa libertação. É na morte do Senhor Jesus que nós celebramos essa, como a Bíblia fala lá em Mateus, na minha tradução, essa nova aliança. Ou então, para quem
teologicamente é mais, né, é mais incisivo, é a aliança do Senhor. Por quê? Porque é a aliança eterna, é a aliança através da sua entrega, é a aliança através dele ser, como eu sempre falo para você, como se ele fosse um para-raio, né? Ele chama para si todo o cálice da ira do Senhor, o pecado, a iniquidade, a maldição de toda a humanidade, de todo o planeta Terra. Ele atrai para si. Então é trazer à memória exatamente esse feito. E por causa disso ele morreu. E por causa disso ele padeceu. E por causa disso ele sofreu. Depois diz assim: por isso, aquele que comer o pão... Não, perdão, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, se é retrospectiva, mas também é expectativa. Primeiro, retrospectiva. Em segundo lugar, expectativa. Por quê? Porque eu olho para o futuro. Eu como e bebo também, simbolicamente falando, que ele virá. Porque a Bíblia fala, e voltando ao texto de Mateus 26, o Senhor Jesus fala que ele não beberia do fruto da videira até que ele voltasse. Ele diz assim: e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, é retrospectiva, porque eu tenho que ter a consciência do que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, mas também é expectativa, porque eu olho para frente. Como servo de Deus, que é um ser futurista, eu também quero olhar para o futuro, sabendo de maneira concreta de que ele voltará. E eu estou anunciando com a ceia do Senhor que eu estou comendo e bebendo até que ele volte. Como se eu estivesse, claro, simbolicamente, pão continua sendo pão, né? Suco de uva para alguns ou vinho para outros, né? Continua sendo dois elementos, né? Que não é sangue e carne, né? É apenas uma simbologia espiritual. Então, quando eu como e bebo, eu estou me alimentando com uma esperança, estou fortalecendo uma esperança de que ele voltará e cumprirá com todas as suas promessas. Mas também a palavra do Senhor diz assim, versículo, onde eu parei, não, 1 Coríntios, falei, eu estava em Mateus 26, versículo 27 diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Tem uma frase de João Calvino que quando a gente vai para a faculdade, né, sociologia, filosofia, até mesmo teologia, a gente se depara com essa frase e com todo o contexto dessa frase que João Calvino escreve muito sobre a dignidade do gênero humano. Mas tem uma frase de João Calvino que eu acho a frase das frases dele, que é o seguinte, que a dignidade do homem é exatamente a consciência da sua indignidade. Claro que ele não fala com essas palavras, ele fala de uma maneira muito mais poética, muito mais profunda. Mas enfim, a maior dignidade minha e tua, a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Exatamente o que Isaías fala quando ele se depara com a glória de Deus à sua frente. E ele diz: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, quando Deus fala aqui, quando Jesus fala através de Paulo, diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou seja, né, que eu não entenda que a minha dignidade não é minha, mas eu estou coberto, estou
protegido, vamos dizer assim, pela dignidade de Jesus. É a dignidade dele, não é minha. Eu sou indigno. A minha maior dignidade é a minha consciência da minha indignidade. Então, quando Paulo fala, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, exatamente, desculpe, mas exatamente o que Judas fez naquele momento. Judas comeu do pão, Judas bebeu do cálice, Judas teve os seus pés lavados, mas ele estava de maneira indigna. Por quê? Porque ele não havia ainda tido a consciência do que representava aquele momento. Pior, ele estava contrário àquilo. Ele estava indigno. E nós precisamos entender e buscar exatamente essa dignidade. Lembra que eu já falei para você que uma das doutrinas de fundamento que nós, como igreja, devemos preservar é que o ser humano, o gênero humano, ele tem uma dignidade intrínseca, de essência. Por quê? Porque Deus o criou. Quando nós ensinamos as pessoas a respeito do porquê nós sermos um tanto quanto ressabiados em relação àquilo que alguns países praticam, que é a pena de morte, por quê? Porque na nossa visão, quando a gente fala sobre esse tema, claro que alguns poderiam falar, mas o Antigo Testamento prescreve a morte. Tá bom, tudo bem. Não estou contrariamente a isso. Mas a gente fica ressabiados em relação a esse tema, por quê? Porque existe uma dignidade humana intrínseca. E que dignidade é essa? É por causa do ser humano em si? Não, mas é por causa de quem o criou. Exatamente a mesma relação que um dia o Senhor Jesus, ao voltar, ainda dará espaço, e chance para o povo eleito se converter a Jesus Cristo, ainda que seja na grande tribulação. Por quê? Porque existe uma dignidade intrínseca nesse povo. Qual é a dignidade? Que o povo, que Deus prometeu, que Deus formou, que Deus buscou nos patriarcas uma aliança maravilhosa com Abraão, com Isaac, com Jacó, mais tarde com o próprio José, depois com o próprio Moisés e assim por diante. Então é lógico que essa descendência tem uma dignidade intrínseca. Por quê? Porque é o povo escolhido do Senhor, como diz a Bíblia. Então ninguém pode, pura e simplesmente, falar que Deus esqueceu, ou que Deus prometeu, como ele fala, e tudo isso será feito de maneira eterna, Por exemplo, a festividade da Páscoa, será comemorada e tal, para ensinar os filhos dos filhos e tal, para dizer o porquê da Páscoa. Então, há sim uma dignidade. Então, quando eu e você comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos, na verdade, trazendo à existência, ou destacando ou pontuando na nossa vida essa dignidade. Uma dignidade que a gente tem consciência que não é de nós. Eu não como do pão e do cálice porque eu acho que eu sou melhor que o outro. Não, pelo contrário. Eu como do pão e bebo do cálice sabendo da minha indignidade. Mas no Senhor, na dignidade dele, eu posso sim estar protegido e coberto para que eu possa também comer do pão e beber do cálice. Porque diz assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Exatamente o que acontece com Judas, não é? Poderia ter a consciência, mas não tinha consciência. Ele tinha um conhecimento racional, mas não tinha um conhecimento de coração. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos
condenados com o mundo. Depois a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Então, é exatamente esse momento. Primeiro, retrospectiva. Por que eu estou tomando do cálice e comendo do pão? Ou vice-versa? Qual a razão? Qual é a raiz? Qual é o fundamento? Mas também, por que eu preciso comer e beber até que ele venha? Qual é o fundamento? Qual a minha expectativa? Retrospectiva e expectativa. Mas eu também preciso me enxergar. Eu preciso me olhar. Eu preciso aferir a minha vida. Ou seja, né, introspectiva. Retrospectiva, expectativa e introspectiva. Ou me olhar de maneira introspectiva. Por quê? Porque eu preciso me enxergar. Exatamente o que os discípulos fizeram num dado momento. Dentro de toda a limitação deles, mas eles fizeram. Acaso sou eu, Senhor? Acaso sou eu? Aí o outro perguntava, acaso sou eu? E todos fizeram isso. Em algum momento, cada um deles perguntaram para Jesus, acaso sou eu? E na verdade nós sabemos que não foi só Judas, né? Todos traíram a Jesus naquele momento. É por isso que Paulo fala na noite que ele foi traído. Não fala na noite que ele foi traído por Judas, não. Na noite que ele foi traído por todos ali. Mas havia, ao menos, um sentimento de examinar-se a si mesmo. Ainda que não conseguissem, né? Vamos dizer, na profundidade, mas eles tentaram. Então é exatamente essa dinâmica que é espiritual, que é simbólica, que é maravilhosa e tão simples, mas tão profunda ao mesmo tempo. Por quê? Porque muitos enxergam como se fosse um momento místico em si mesmo. Não, não é. É simbólico. Outros enxergam como se fosse a mesma coisa que convidar todo mundo, eu convidar aqui a pastora Mara, o bispo Antônio, o Ricardo, né, a minha tia Rosália, nós convidamos para comer uma pizza, é a mesma coisa, é só para comunhão, também não é. Então não vamos ser exagerados nem de um lado e nem sermos exagerados do outro lado. Até porque diz aqui que não são poucos os que morreram antes do tempo, e que não são poucos os que estão enfermos por exatamente não discernirem esse momento. Então a palavra do Senhor nos mostra em Jesus, através do seu exemplo, de que era realmente um fundamento, e sempre será um fundamento, onde a nossa fé está enraizada, a Santa Ceia do Senhor, o que significa? Claro, eu chamo de Santa Ceia, alguns chamam de Eucaristia, outros chamam de Ceia do Senhor, não importa a nomenclatura, o que importa é o sentimento de que é um momento maravilhoso e muito especial em que nós nos derramamos diante do Senhor para entendermos tudo que Ele fez, que nós nos derramamos diante do Senhor para esperarmos na nossa expectativa ainda o que Ele fará e como se manifestará, mas também é um momento maravilhoso para que nós nos derramemos diante do altar do Senhor e falemos, Senhor, eu estou assim. O meu pecado é esse. Eu preciso desesperadamente da Tua misericórdia e do Teu perdão. Eu preciso me alimentar para fortalecer a minha fé no Senhor, mas eu também preciso beber do cálice para fortalecer cada dia mais essa aliança eterna que o Senhor tem comigo e que o Senhor propõe a mim e que eu digo sim a essa aliança bendita em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. A palavra do Senhor ela é maravilhosa. Cada dia uma experiência, um aprendizado, desenvolvimento, um pensamento, uma meditação.